Olá, temos aqui um exercício bastante interessante que ele envolve um pequeno dimensionamento de uma barragem. Mas antes eu preciso dizer que isso aqui é uma disciplina do básico, é um dimensionamento muito simples, não tem coeficiente de segurança, logo você não deve usar esses cálculos para fazer um dimensionamento de uma barragem de verdade. Esse é um exemplo didático, tá bom? Tem muita coisa aqui que está ótima, mas se você seguir a risca o que está aqui, há um risco de sua barragem cair, porque você precisa botar um coeficiente de segurança, tá bom? E eu não coloquei aqui. Apenas fiz um cálculo bastante simples de uma barragem pequena. Essa barragem, então, o que ela tem de característica? Tem lama, tá? Ela está contendo lama. Densidade da lama 1900. Quem está contendo isso? É esse muro de concreto sem fundação. Estou considerando aqui, olha, esse muro de concreto, essa barragem não tem fundação. A densidade desse concreto é 2.200 quilos por metro cúbico. Tá certo? Essa lama aqui, o que eu vou pedir nesse exercício é para dimensionar a espessura dessa parede da barragem para que a lama, para aguentar uma lama de até 2 metros de altura. Ou seja, uma profundidade de lama aqui de até 2 metros de altura. Se for para 2,10 metros, se chover, vai cair, tá bom? A ideia básica é, a lama fazendo a força aqui na barragem, o que aconteceria com esse muro? Ele tenderia a tombar. Ele não tem fundação, então não tá engastado. Ele está tipo apoiado no piso e meio que travado aqui de lado por esse pino. Se fizer uma força grande, ele vai tombar. Eu não quero que ele tombe. Ou seja, eu quero que o peso dessa barragem segure essa estrutura aqui. Então, as informações que nós temos são, ela tem 12 metros de comprimento, saindo aqui da folha, 3 metros de altura, e eu quero saber quanto vale essa espessura X. Os cálculos seguem as mesmas ordens dos anteriores. Determinar a pressão máxima, ρGH, só que agora, meu fluido, que é a lama, tem densidade 1900, G10, e eu disse que é para dimensionar para que tenha uma profundidade máxima de lama de 2 metros, então está aqui 2. Dessa forma, a pressão máxima deu 38.000 Pascal. Nesse exercício em específico, eu não vou trabalhar em quilopascal. Tá, vocês já vão ver agora por quê. Vou tirar a pressão média, que como carregamento é triangular, né? Pressão média vai dar quanto? 38.000 dividido por 2, 19.000 Pascal. Então está aqui, né, calculada a pressão máxima, a pressão média. Preciso saber o quê? Eu falei, né, que quem segura essa estrutura toda é o muro. Então eu vou calcular o peso dessa barragem, vou calcular o peso desse muro. Lembra que eu falei lá atrás? Se eu dou densidade de sólido, é para calcular o que com densidade de sólido? O peso da estrutura. Calcular a massa e o peso. Já vou fazer direto, o peso é mg. Então, massa é densidade vezes volume. Então, se eu multipliquei por g aqui para ter peso, vou multiplicar do outro lado também, g, para já sair o peso direto. Dessa forma, mg, densidade 2.200, volume aqui da comporta 3 vezes 12 vezes x. E o 10, né, que é o g, está multiplicando aqui. Assim, cheguei que mg deu 792.000 x. Eu não sei qual a espessura, ele tem que ficar aqui. É a minha incógnita, é o cara que eu quero descobrir. E agora também você percebe por que eu não quis passar aqui para quilopascal. Eu também teria que tirar esses 3 zeros daqui e botar um K. E aí poderia dar alguma confusão, preferi trabalhar com números grandes. Tá bom? Então calculei pressão média que eu preciso, calculei o peso da barragem, que é que está segurando, mas o peso está em função de X, depende dessa espessura. Assim, destaquei aqui os valores e vamos seguir fazendo cálculo. Vou fazer o DCL dessa barragem. Está aqui o muro, carregamento triangular nessa altura da barragem, que é 2 metros. A força no centroide, né, a força equivalente que eu vou calcular ainda no centroide aqui, olha, nessa horizontal. E aqui o centroide dele, né, 1/3 da altura, ou seja, 1/3 de 2 metros. Aqui foi a pressão máxima que eu determinei. Né, o peso que eu calculei, onde é que eu vou colocar esse peso aqui nessa minha estrutura? Presta atenção, a estrutura é retangular. Eu coloco o peso no ponto de equilíbrio dela. Onde é o ponto de equilíbrio de uma estrutura retangular? É bem na metade. Então, esse peso que está aqui, eu vou colocar ele bem na metade. Tá? Já desenhei aqui umas reações de apoio, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, olha, peso na metade.
Se a parede vai ter uma largura x, quanto que é a metade que ele vai estar? X sobre 2. Então, olha, a soma total é x, né? Então esse pedaço aqui é metade de x, isso aqui é a metade de x. Assim, cheguei lá no valor. Bom, coloquei aqui as reações de apoio. Repara que eu falei que esse aqui não é engastado, que ele vai tombar em torno desse ponto A. Se ele vai tombar em torno do A, ele não pode andar para frente, mas ele pode tombar, ou seja, equivale a um apoio fixo. Tá? Então botei aqui as duas reações de apoio, beleza, né? Só para dar uma orientada no nosso cálculo. Agora, vou destacar aqui a figura. Lembra que aqui em cima é x sobre 2, né, que acabou que não apareceu ainda, mas vai aparecer daqui a pouco. Eu preciso calcular a força equivalente aqui dessa minha estrutura. Como que eu determino essa força equivalente? Pressão média vezes a área. Assim, olha, pressão média e a área quem que é? A área de contato, a área da superfície que o fluido está atuando, que é comprimento vezes a altura do fluido. O comprimento aqui, né, é 12 metros de comprimento, que é o L, a altura 2 metros, a pressão média que calculamos antes, 19.000. Dessa forma, tem uma força de 456 mil newtons, que eu vou manter em newton, e o centroide qual que é? 1/3 da altura. Então, é 1/3 de H, H é 2 metros, dessa forma o meu centroide é 0,67 metros. Tá? E aqui tá, então apareceu o desenho da divisão ali, né, do muro. Destaquei todos os valores, agora sim eu vou calcular quanto deve ser o x. Como é que eu vou fazer isso aqui? Quem é que está equilibrando essa minha estrutura? Eu falei, era o peso que estava equilibrando. Não tem fundação, não tem nada, é o peso que está equilibrando aqui. Então, esse peso tem que, de alguma forma, cancelar a força da lama. Mas pode do jeito que está aqui? Não pode, né? Porque a F é horizontal. M é vertical. Eu não posso fazer soma de força horizontal e botar o M aqui. Não pode, o M é vertical. Assim como também não posso fazer soma de força vertical e meter o F na jogada, porque o F é horizontal. Tá? Então, só tem um jeito de eu associar uma força vertical com uma horizontal no cálculo, que é por meio da soma de momento. Então você perceba, né? E inclusive eu já dei essa dica aqui, determinar a espessura mínima para que a barragem não rotacione. Se a gente fala de uma força produzindo uma rotação, estou falando de quê? De momento. Então, essa força F vai produzir uma rotação num sentido. Eu vou dar uma desenhada aqui para vocês. Tenha um pouquinho de paciência aí para tentar ver bacana isso aqui. Olha, então, olha, eu vou desenhar aqui. Essa força F aplicada, ela produziria uma rotação desse jeito. Vê que essa rotação aqui está no sentido que anti-horário, tá bom? Quem é o braço do F? É o Y. Agora, repara o seguinte, no caso ali do M, que eu vou fazer aqui em preto, olha, o M está aqui. Ele fazendo essa força, ele faz a rotação para onde? Para o lado oposto aqui, ó. Percebe? O F produz a rotação para um lado e o M cancela fazendo para o lado oposto. Isso quer dizer o seguinte, quem que é o braço do M? Olha, a origem está aqui, certo? Então eu vou pegar da linha da origem, do eixo da origem, vou traçar uma linha até chegar no MG. Esse aqui é o meu braço. Olha, daqui para lá. Quanto que vale esse braço então? Você tem que ser da origem até chegar no peso. Olha aqui em cima, x sobre 2 é o valor desse braço. Então esse meu momento aqui, que eu botei horário positivo nesse cálculo, vai ser x sobre 2, que é o braço, essa linha preta larga aqui, vezes mg. Esse é esse primeiro braço. No caso do outro braço, quem que é? É o y, olha aqui, o y, tá vendo? Ó, y, vou desenhar aqui, y vezes f, tá lá, né? Passei por cima aqui, y vezes f, produz essa rotação anti-horária que eu chamei de negativa. Então, olha, y vezes f. Agora já está tudo montado ali, está tudo bacana. O que, que nós vamos precisar fazer? Só substituir os valores. Então ficou x sobre 2, quanto que é o mg? 792x. Passei o YF para o outro lado. Então, passou positivo. Quem é o Y? 067, está aqui. E o F, 456 mil. Agora basta terminar o cálculo, né? O que eu vou fazer? Vou fazer um passo a passo ainda devagar.
Vamos olhar só para o lado direito. 2 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Então ficou 2 vezes 0,67 vezes 456 mil. 792 mil estava multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo, tá vendo? Olha. E eu tenho x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Fazendo essa operação matemática, eu vou encontrar que esse valor é 0,77. Então, eu tenho que x ao quadrado é 0,77. O que eu tenho que fazer agora para terminar esse exercício? X é igual a... x elevado ao quadrado aqui, passo para o outro lado, tiro a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 0,77 e esse número vai dar, então, que esse muro tem que ter uma espessura mínima de 0,88 metros. Volto a frisar aqui no final, essa é a espessura mínima que ele tem que ter. Mas se a água ou a lama atingir 2 metros, isso aqui está no limite. Se atingir 2 metros e 5, 2 metros e 5 centímetros, já era. Se chover forte, já era. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar com coeficiente de segurança, fazer um projeto, coisa que não faz parte desse vídeo, de entrar em todos esses detalhes de dimensionamento, entrar em detalhes de momento fletor, dessa força, dessa pressão atuando nessa estrutura. Então, esse aqui é um vídeo básico, tá? Não o utilizem para dimensionar uma estrutura. É um exemplo didático de como que é feito, mas tem muito mais elementos envolvidos. Tá bom, pessoal? Até um próximo vídeo aí. A gente se vê.